Retrato Oval, de Edgar Allan Poe, publicado em 1842. O castelo onde meu criado ousou forçar a entrada, para que eu não passasse a noite gravemente ferido ao relento, era uma daquelas construções que mesclavam o lúgubre com o grandioso e há muito povoavam os Apeninos, tanto na vida real como na imaginação da senhorita Radcliffe. Pela aparência, o lugar fora abandonado em caráter temporário, e muito recentemente. Acomodamo-nos em um dos aposentos menores, ornados com a mobília menos suntuosa, localizado em uma torre remota do castelo. A decoração era primorosa, ainda que gasta e antiga. Suas paredes eram revestidas por tapeçarias e cobertas por diversos troféus de armas, de formas variadas, bem como uma quantidade incomum e expressiva de vívidas pinturas modernas, adornadas com molduras de arabescos dourados. Foram essas pinturas, penduradas não apenas nas superfícies das paredes, mas também nos recantos formados pela estranha arquitetura do castelo, que, talvez em razão do meu incipiente delírio, pôs-me a contemplar com profundo interesse. Ordenei a Pedro que fechasse as pesadas venezianas do aposento, pois já anoitecera. Acendesse um alto candelabro à cabeceira da cama e abrisse as cortinas franjadas de veludo negro que circulavam o leito. Pedi que tomasse tais providências para que eu pudesse me deitar, se não para dormir, ao menos para apreciar aquelas pinturas e folhear um pequeno volume que encontrara sob o travesseiro e que se propunha a comentá-las e descrevê-las. Por muitas horas, li e contemplei as pinturas, muito devotamente. As horas correram lépidas e gloriosas até a meia-noite. Insatisfeito com a posição do candelabro, estiquei meu braço com dificuldade para não acordar o criado adormecido, e o coloquei de modo que seus raios de luz banhassem por completo as páginas do livro. Meu gesto produzia um efeito inesperado. Os raios das inúmeras velas, pois eram muitas, iluminaram um nicho do cômodo até então mergulhado nas sombras, ao lado de um dos pilares da cama. Vi então nitidamente uma pintura que não notara antes. Era o retrato de uma jovem, os sinais da moça desabrochando em uma mulher. Olhei a imagem de relance, fechando em seguida os olhos. O motivo pelo qual fiz isso, inicialmente, escapou à minha própria compreensão. No entanto, enquanto permanecia de olhos fechados, especulei as razões que poderiam ter assim me motivado. Foi uma reação impulsiva, calculada para ganhar tempo para refletir, para me certificar de que meus olhos não haviam me traído, para tranquilizar e doutrinar a minha imaginação a um olhar mais sóbrio e preciso. Passados alguns instantes, mirei fixamente a pintura. Não havia dúvida de que agora a via com clareza. O primeiro clarão das velas a incidir sobre a tela pareceu dissipar o estado de estupor onírico que sequestrara meus sentidos, trazendo-me bruscamente de volta à vida de vigília. O retrato, como disse, era de uma moça. Exibia apenas a cabeça e o ombro, e fora executado com uma técnica chamada vignette, no estilo dos bustos favoritos de Sully. Os braços, o colo e até mesmo as pontas de suas radiantes madeixas fundiam-se imperceptivelmente na sombra vaga, porém densa, que compunha o fundo da pintura. A moldura era oval, com ricos detalhes dourados e filigranada à mourisca, enquanto obra de arte, era uma pintura admirável. Contudo, o que me abalou de forma tão inesperada e intensa não fora a execução do trabalho ou a beleza imortal da modelo. Também não creio que minha imaginação, avivada de um sono intermitente, possa ter confundido a pintura com uma pessoa real. Logo vi que as peculiaridades do estilo, da técnica e da moldura eram suficientes para dissipar tal ideia. Mais do que isso, impediam até mesmo sua momentânea consideração. Refletindo sobre tais questões,
permaneci quiçá 1 hora, meio sentado, meio recostado, com olhos fixos no retrato. Por fim, satisfeito com o verdadeiro segredo de seu feito, deitei-me na cama. Descobri que o encanto da pintura estava na perfeição absoluta do rosto retratado, que de início me surpreendera e depois me atordoara, subjugara e me enchera de terror. Com profundo e reverente assombro, devolvi o candelabro à sua posição original. Encobrindo assim a causa da minha agitação, busquei avidamente o tomo que versava sobre as pinturas e suas histórias. Localizando o número referente ao retrato oval, li as palavras obscuras e bizarras que se seguem. Era uma donzela da mais rara beleza, só não mais adorável do que plena de alegria. Maldita foi a hora em que conheceu, amou e se casou com o pintor. Ele, homem impetuoso, estudioso, austero, que já havia desposado sua arte, ela, donzela de rara beleza, só não mais adorável do que plena de alegria, feita de luz e sorrisos, brincalhona como uma jovem corça. Amava e estimava todas as coisas, exceto a arte, sua rival. Temia apenas a palheta e os pincéis e os demais instrumentos detestáveis que a privavam do rosto de seu amado. Foi com terror que ouvi o pintor declarar que desejava retratar sua jovem esposa. Humilde e obediente, sentou-se docilmente durante semanas a fio no alto e sombrio aposento da torre, onde a única luz a iluminar a pálida tela vinha de cima. O pintor, no entanto, regozijava-se com seu trabalho, que devorava horas inteiras, dias inteiros. Era um homem obstinado, indomável e volúvel, que perdia-se a miúde em seus devaneios. Não via que a parca claridade que filtrava raios mortiços de luz na solitária torre drenava a saúde e a disposição de sua esposa, que definhava a olhos vistos, exceto para os dele. Apesar disso, ela permanecia com um sorriso perene, sem jamais proferir uma queixa, pois via que o pintor, muito renomado, experimentava prazer fervoroso e ardente em sua tarefa. Ela botava dia e noite para retratar aquela que tanto o amava, mas que a cada dia se tornava mais e mais abatida e fraca. E aqueles que viam o retrato comentavam a meia voz a semelhança, como se estivessem diante de um feito magistral, uma evidência não apenas do talento do pintor, mas do amor profundo que nutria por quem retratava com extraordinária fidelidade. Por fim, quando a pintura se aproximava da conclusão, o pintor proibiu o acesso à torre. Possuído por um ardoso frenesi, mal desviava os olhos da tela, nem mesmo para fitar o semblante de sua esposa. Não via que as cores que espalhara na tela haviam se esvaído das faces daquela que permanecia ao seu lado. Muitas semanas se passaram e restava pouquíssimo a ser feito para dar o trabalho como concluído. Uma pincelada na boca, um retoque no olho. Então, o espírito da moça se iluminou com uma centelha fugaz. O pintor concluiu a pincelada, executou seu retoque e, por um instante, prostrou-se transido diante da obra terminada. Porém, enquanto a contemplava, estremeceu, lívido de espanto, e trovejou, retumbante: "Retratei a própria vida!" Virou-se então para sua amada. Ela estava morta.